Gente, vamos conversar sobre Madame Dona Rúbia do canal Clarear? A gente poderia fazer aqui um paralelo das vantagens e desvantagens de onde ela está agora. Por quê? Eu entendo, gente, que no ponto de vista que ela quer passar para vocês, é que ela está tendo que fazer sacrifícios para poder construir, certo? Certo. Só que, gente, ela precisa produzir conteúdo. E para poder ela construir uma casa e se privar de conforto, de segurança, de saneamento básico, de comida, de comer bem, não tinha necessidade nenhuma dela se abster no mínimo de uma dignidade de um ser humano, porque ela vai construir. Porque na vida, muitas pessoas, elas constroem, gente, mas elas não se abstêm de uma vida que ela tinha, mais confortável, para poder baixar o padrão daquele tanto que Madame Dona Rúbia baixou. Então, vamos lá. Ela produz conteúdo. Então, ela precisa de um lugar tranquilo. Ela precisa de um lugar. Ela usa a casa dela, né, como cenário. Então, precisa ser um lugar agradável de a gente observar. Tudo isso. Ela precisa de coisas, elementos para poder ela produzir conteúdo. Ela precisa estar numa região que seja segura, porque ela vai precisar transitar por aquele lugar. O lugar que ela tá não me parece que é um lugar seguro que ela possa caminhar tranquilamente com o celular, sendo que todas as vezes que ela caminhava nos outros lugares que ela morava, ela apresentava esse medo de assalto. Qualquer um para ela era suspeito. Claro que a gente sabe que todo o conteúdo de Madame Dona Rúbia, ela bota aquela pitadinha, né, gente, de suspense, de emoção, aquela encenação que ela faz a cada vídeo, né? Se assustando com tudo, e a gente sabe que não é, colocando ali, né, uns clickbaits para poder chamar atenção, colocando um pé de galinha na capa para poder chocar, para poder dar o que falar. Gente, ela aprendeu como é que a plataforma funciona, então ela vai usar desses recursos. Outra coisa que me chama a atenção é que quando ela se mudou, ela não via, né, esses problemas. Porque ela já tinha ido lá, gente. Ela sabe que ela ia precisar fazer live. Eu tava olhando, ela fazia live todo sábado, ou era toda segunda, ou era toda terça, eu não me lembro. E eu fui observar isso. Ela não fez live porque não dá pra ela fazer live onde ela está morando. É barulho, é muita poluição sonora. Então, isso são aspectos contra. Quais são os aspectos favoráveis a uma criadora de conteúdo? Aí ela vai dizer assim, não, Norma, mas ela só tem essa desculpa, porque ela tá construindo. Mas ela tá construindo, gente. Não dá a ela só essa opção de ter ido para esse muquifo, porque onde ela paga 600 em um lugar desse, ela paga em um lugar melhor, ou bota um pouquinho mais para poder, porque ela precisa investir, porque ela faz conteúdo, ou a única explicação é que ela não tinha dinheiro e que nem essa casa ela tá alugando. Supostamente essa casa foi emprestada, porque ela tá gastando o mínimo que ela pode. Como é que a pessoa, ela faz o conteúdo dela filmando somente a pia, do início ao fim? Como é que ela faz o conteúdo dela filmando uma churrasqueira e umas carnes? E só é isso o conteúdo, ela falando. Como é que a pessoa faz um conteúdo no muro da casa, da sacada da casa, falando da vida dos vizinhos, o que é que tá acontecendo ou deixando de acontecer? Então, nada nesse lugar que ela tá favorece ela como uma criadora de conteúdo. Será que quando ela se mudou para lá, ela não colocou tudo isso na balança? Ou ela teve que se mudar para lá? Houve um motivo pelo qual ela teve que ir para lá. E como eu falei, R$ 600, gente, em um lugar daquele. Mas, levando em conta que ela pagou 600 em um lugar desse paupérrimo, eu acho que a geografia do lugar, pelo menos que ela ia morar, poderia ter sido melhorzinha, né? Dado a casa que ela foi se meter, porque a casa paupérrima, uma casa paupérrima dessa, pelo menos que fosse em um lugar menos aparentemente perigoso, que fosse em um lugarzinho mais agradável, que ela pudesse produzir o conteúdo dela com qualidade, e não um lugar que ela já se mudou falando que tinha um bar embaixo. Então, será que uma criatura de conteúdo não ia se atentar para tudo isso? Porque, segundo ela, ela já tinha visto essa casa antes, quando ela tinha ido lá ver o terreno. Então, ela não sabia que teria todas essas problemáticas? Será que ela não ponderou os prós e os contras do lugar que ela ia se meter? Até para poder ela ir para o mercado, para ela fazer uma compra, não é perto, porque Xanho tem que ir de bicicleta. Ela falou de uma galinha que estava estragada, que ele teve que buscar no aplicativo pelo Google, que eles buscaram o número do estabelecimento. Claro que a gente sabe, gente, que tem muita coisa aí que não é verdade. E aí eu pergunto, por que Madame Dona Rúbia mente dessa forma, gente? Por que ela mente tanto com relação ao conteúdo dela, se metade dessas coisas que ela tá passando, do engajamento dela que caiu, advém das mentiras que ela inventa? Ela precisa inventar uma coisa, uma vida lúdica, alguma coisa, uma confusão para poder ter engajamento. Aí quando ela não tem essa confusão, ela não consegue mais produzir um conteúdo.
Madame Dona Rúbia, quando ela iniciou a vida dela, o que deu para ela notoriedade foi a aparente força, garra, uma mulher batalhadora, uma mulher que vivia de forma simples e humilde, mas passava uma alegria. Foi dessa forma que ela ganhou o público dela. E sabe como é que ela perdeu? Mentindo, envolta à confusão. Ela transformou o nicho dela em um nicho de escândalo. E isso é muito perigoso, porque uma vez que ela migra para um outro nicho, onde ela vendeu escândalo e ela se empolgou com tamanha visualização momentânea, a audiência dela só vai esperar dela escândalo. E quando ela tentar fazer algo legal, voltar às origens, ela não vai conseguir. Porque o engajamento que ela buscou, que ela atraiu para ela, foi baseado em escândalo. E agora, Madame Dona Rúbia? Agora ela não tem conteúdo para poder fazer, porque parece que se for na Bonância, Madame Dona Rúbia, ela não tem a audiência dela. A audiência cai. Por isso que ela depende tanto do sonho. Porque com o sonho ela tem um conflito, com o sonho ela tem uma confusão, com o sonho ela tem alguma coisa para poder fazer. Isso é muito triste, gente. Porque é como se ela não confiasse nela mesma, como se ela não tivesse uma luz própria para poder brilhar. Ela precisa da luz do sonho. Ela precisa de ter alguém, ela precisa de ter um escândalo. Ela não consegue mais produzir. Aí sempre agora, ela mudou agora. Agora o nicho saiu do escândalo para uma coisa pior. Para coisas polêmicas, para dar o que falar. Teve um conteúdo dela que ela passou parte do conteúdo limpando uma privada. É para poder causar nas pessoas repulsa. E elas ter visualização, mas de uma forma negativa. Com críticas, as pessoas, nesse conteúdo dela, vai lançar muitos comentários. Vai ter muitos comentários, mas muitos comentários negativos. Então, o nicho dela agora se transformou em doa quem doer, custe o que custar. Então, não tem mais o escândalo, mas agora ela partiu para uma outra esfera muito perigosa, que é o Vale da Estranheza. O conteúdo dela agora vai ter que haver polêmica. Então, aquele suspense que ela coloca na voz, aquela atmosfera que ela cria. Meus amor, vocês não sabem o que aconteceu. Quando ela vai falar, não é nada demais. Então, isso cria uma antipatia da própria audiência dela. Então, as poucas pessoas que acreditam no trabalho dela, ela vai acabar descredibilizada mediante essas pessoas. Aí esse pouquinho de gente que ainda se agarra naquela Rúbia que já não existe mais, eles também vão embora. E aí o que é que vai ser do conteúdo? O que é que vai acabar sendo o conteúdo de Madame Dona Rúbia? E aqui, gente, fica essa reflexão para vocês. E diga aí nos comentários o que é que vocês acham. Vocês concordam? Vocês discordam? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Botem aí nos comentários. Beijo.